que é a combinação de três palavras: Jeová, Baal e Osíris, o deus egípcio. E o que o maçom está adorando na loja maçônica é um deus de três cabeças feito de Jeová, Baal, que foi o deus da fertilidade de Baalbac, no Líbano, e Osíris, deus sol egípcio, representado pelo símbolo fálico, que é a adoração sexual do Egito. E desta combinação sai um monstro de três cabeças, e dizem que esse é o deus maçônico a quem eles adoram. A salvação para o cristão está baseada inteiramente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E que não importa o quanto nos esforcemos para sermos bons, jamais alcançaremos o alvo de sermos santos como Deus. Mas Deus dá o presente gratuito da vida eterna para aqueles que acreditam em Jesus Cristo e permitem que Ele pague pelos seus pecados na cruz. Nas palavras de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação para o maçom é algo totalmente diferente. Os maçons estão contando com suas boas obras, algo que a Bíblia diz que não pode salvá-los de fato. O monitor maçônico ensina que Deus, o olho que tudo vê, vai recompensar o homem de acordo com suas obras. O olho que tudo vê penetra nas profundezas do recesso no coração humano e vai nos recompensar de acordo com nossos méritos. No 19º grau do rito escocês é dito ao maçom: o maçom que tem dado prova de sua afeição aos estatutos e regras desta ordem, no final o fará merecedor de entrar na Jerusalém celestial, o céu. O 28º grau do rito escocês afirma: o verdadeiro maçom ergue-se por degraus até alcançar o céu. Os maçons acreditam que eles podem merecer a salvação e que eles podem subir uma escada até Deus, a quem eles chamam de grande arquiteto do universo. E que um dia eles vão ficar diante de Deus e Deus irá levá-los ao céu. Não por causa de Jesus Cristo, não, mas porque eles foram bons maçons e fizeram boas obras. Um dia eu estava conversando com o pontífice do santuário em Minneapolis, de onde eu sou. Ele me ligou um dia. Ele tinha ouvido a minha fita sobre maçonaria. Como é que você ousa dizer que a maçonaria não é cristã? Ele disse: eu sou um diácono na minha igreja. Ele disse: eu sou um bom cristão. Eu sou o chefe do meu santuário. Como é que você pode dizer que eu não sou cristão? Aí eu parei e lhe fiz uma pergunta. Bom, senhor, se você morresse agora e ficasse diante de Deus esta noite, e ele te perguntasse por que ele deveria deixá-lo entrar no céu, eu disse: o que você responderia? Eu nunca vou esquecer, houve um silêncio por mais ou menos 10 ou 15 segundos, então ele me respondeu: bom, eu acho que responderia que fui um bom maçom. Se os maçons estão esperando que suas lojas os salvem, sua confiança está no lugar errado, assim como os que têm sua esperança em um cargo na igreja ao invés de Cristo. Seria como depender de uma associação esportiva ou de um country club se as obras pudessem nos salvar. Eu estava pregando no Texas, no sul do Texas, numa grande igreja, onde os maçons de lá, muitos deles faziam parte da liderança. E eles viram minha fita na manhã que eu fui pregar e eles falaram: nós não sabemos por que estamos deixando você pregar. Você está criticando a maçonaria. E a maior parte da liderança era maçônica. Os professores da escola dominical eram maçons. De fato, um dos líderes era o venerável mestre de sua loja na cidade e o outro era o soberano pontífice do santuário. E eles vieram a mim depois do culto e eu disse: bom, vocês têm os livros, procurem seus próprios livros dentro do contexto, tudo o que eu falei. Eu dei a eles os capítulos, os números das páginas. Eles ficaram até 4 da manhã daquele domingo vendo todos os documentos em suas próprias bibliotecas maçônicas. Eles voltaram na segunda de manhã e disseram: nós queremos que você saiba, Ron, que todos nós resignamos da loja a noite passada. E nós estamos vendo isso acontecer por todo o país, quando os maçons tirarem o embrulho e examinarem o conteúdo do que estão envolvidos, e eles vão descobrir que estão mesmo numa seita não cristã, pagã e idólatra, e que nenhum cristão deve fazer parte. Neste vídeo tentamos ser objetivos. Nós não temos nada contra a organização maçônica nem com o indivíduo maçom. Não existe nenhuma dúvida que grande quantidade de bondade tem sido feita em nome da maçonaria e que a moral de alguns, se não de muitos maçons, é de nível muito alto.
Mas isso, infelizmente, não é a questão. A questão real aqui é a religião pagã que tem mais em comum com a bruxaria do que com o cristianismo. Chega a hora em que você diz que veio das trevas para a luz. O seu Deus não é o Deus da Bíblia. É o Deus Jabulon, um composto de Jeová, Baal, o Deus da fertilidade, Osíris, o Deus Sol egípcio de adoração fálica. Sua forma de salvação não é a cruz de Cristo, mas o sistema de moralidade e boas obras para alcançar a tão almejada loja celestial. E para o maçom, Jesus Cristo não é o sem pecados Filho de Deus, mas é rebaixado à posição de um simples reformador, que não é diferente de Buda, Confúcio ou Maomé. É aqui que levantamos a questão com a maçonaria. O mesmo Jesus que afirmou ser Deus em carne humana, afirmou ser o único caminho ao Pai. Também disse que não podemos servir a dois senhores. Se você é maçom, você tem que tomar decisão. Você não pode ser um cristão e permanecer na loja maçônica. Ou você deixa seus pecados serem levados à cruz de Jesus, ou então tente pagar por eles em um sistema de moralidade e boas obras. Há versículos na Bíblia que afirmam que devemos sair das trevas. E diz também que as trevas não têm contato com a luz. E também o livro de Provérbios afirma que existe um caminho que parece reto ao homem, mas conduz à morte. Então, o meu conselho para as pessoas é que se afastem de tudo isso.